O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pelo SBT para te levar muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção com os nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta. Então, se você tem alguma sugestão de tema, gostaria de ouvir um dos nossos especialistas falando sobre qualquer tipo de doença que você esteja interessada em conhecer um pouco mais, é só você enviar para o número da nossa produção que está aparecendo aí na sua telinha. Aproveito e convido você também para acompanhar o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Lá você vai poder acompanhar os nossos bastidores e, claro, conhecer um pouco mais dos nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta. E agora uma novidade maravilhosa é que, além de você nos acompanhar aqui pelo SBT, você também vai poder assistir ao Doutor Me Consulta lá no YouTube. Todos os nossos programas estão lá e você vai poder assistir quantas vezes você quiser e de onde você estiver. E agora eu quero mandar um super beijo para minha parceira Fabiola, da By Fabiola Moda Feminina, que é quem me veste, e eu já adianto para vocês. Sigam ela aí no Instagram para vocês conferirem a coleção incrível das festas de fim de ano. E agora, o Doutor Me Consulta tem um recado para você. Oi, tudo bem? Eu me chamo Daliane e sou tutora de polo da Unicesumar. E hoje eu vim falar para você sobre as nossas formas de ingresso e os nossos convênios. Bom, eu vou começar falando para você sobre as nossas formas de ingresso. Temos o nosso tradicional vestibular, que pode ser feito pelo celular, com você em casa, pelo computador, ou se você preferir e se achar mais confortável, pode estar vindo ao nosso polo. O vestibular é gratuito e rápido. Temos também a transferência externa. Vamos supor, você, que já é de outra instituição, ou trancou a sua faculdade, você pode estar trazendo o seu histórico e aproveitando, e assim você elimina o vestibular e ainda garante o desconto na sua mensalidade. Agora você me pergunta se precisa ter uma idade limite para poder fazer o vestibular? Não. A Unicesumar também possui o Bolsa Maturidade. Se você, que tem acima de 55 anos, começou uma graduação e não conseguiu concluir, ou já concluiu e quer fazer uma nova, nós também temos o Bolsa Maturidade, onde você pode estar trazendo o seu diploma ou o seu histórico e conseguir um desconto nas mensalidades e assim conseguir terminar o seu curso. Ah, mas eu não tenho nem acima de 55 anos, não quero fazer o vestibular e também não comecei uma graduação. Bom, se você trabalha em uma das nossas empresas que possui o convênio com a Unicesumar, você garante o desconto nas suas mensalidades. E não é somente para funcionários, é seus dependentes. Se você já tem uma empresa que é conveniada com a Unicesumar, todos os seus dependentes e funcionários estão aptos a poder fazer o nosso convênio. Agora, se você é uma empresa nova e deseja fazer um convênio com a Unicesumar, nós estaremos de portas abertas. Você pode estar entrando em contato com a gente pelo telefone que está aparecendo aqui na sua tela, que eu pessoalmente irei fazer a reunião de convênio com você. Se gostou ou quer saber um pouco mais, entre em contato com a gente. Eu pessoalmente vou estar tirando essas dúvidas para você. Você já ouviu falar sobre tumor de hipófise? Pois bem, quem vai trazer informações a respeito desse assunto pra gente é o nosso neurocirurgião, Dr. Simão Lunieri. Tudo bom, doutor? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, explica pra gente o que é o tumor de hipófise, né? Mas antes, diz o que é essa hipófise, qual que é a função da hipófise? Perfeito. Hipófise é uma glândula que todos nós temos. Fica situado bem aqui atrás dos olhos. Ela é responsável pela secreção de muitos hormônios. O hipotálamo, que é uma região do cérebro, ele manda os sinais para essa glândula fabricar os hormônios. Dentre eles nós temos o hormônio do crescimento, prolactina, que é aquele hormônio próprio da lactação, tem o hormônio folículo estimulante, o luteinizante, que é mais conhecido por causa da mulher, do ciclo menstrual e tal.
Também tem hormônios que vão fazer estimulação da tireoide e até mesmo da glândula adrenal. Então, o normal é essa única glândula fazer essa fabricação de todos esses hormônios. E ela fica localizada numa situação muito peculiar, porque os nossos olhos, eles se conectam com o cérebro através do nervo óptico. E esse nervo, ele faz um cruzamento de um lado com o outro, e justamente embaixo desse cruzamento é que mora a glândula, a hipófise, que é chamada também pituitária. Então, qualquer acometimento nessa glândula pode gerar uma repercussão justamente na visão. E aí é onde surgem os tumores. Exatamente. E quais são as causas, doutor? O que contribui para o surgimento desses tumores na hipófise? A alteração genética é a mais comum. Então, paciente que tem história familiar já de ter tido algum tipo de tumor intracraniano, tem que observar que tem essa probabilidade. Esses tumores de hipófise são tumores benignos. Então, o crescimento deles é lento. Isso é bom, só que também é mal, porque por ser lento, a pessoa só descobre quando o volume já está muito grande. Então, é importante que a pessoa tenha noção de que quando tem alguma repercussão, ela tem que lembrar, poxa, olha, o tumor da hipófise é o terceiro tumor intracraniano benigno mais comum. Lembrando que nós já citamos anteriormente sobre meningiomas, que é o mais comum, o da hipófise é o terceiro mais comum. Então não é algo raro, acomete quase 100 pessoas a cada 100 mil habitantes. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então é importante ficar atento, porque não é um tumor raro. Homens e mulheres não estão isentos, mas a gente conversando aqui, o senhor disse que as mulheres têm uma facilidade a mais de desenvolver esse tipo de tumor, principalmente no período fértil, né, isso, doutor? Exatamente. As mulheres, elas têm essa, como eu posso falar, uma tendência maior por causa do intensa dependência hormonal que elas têm, principalmente na fase da lactação. O que acontece? Quando a mulher, é importante só situar que dentro dessa glândula existem células, ilhas de células de diferentes tipos. Então, tem uma ilha de células responsáveis pela secreção da prolactina, tem uma ilha de células responsável pela secreção de hormônio que estimula a tireoide. Então, durante a lactação, existe a necessidade da produção de prolactina, por exemplo. Então, já não é raro aparecer pacientes comigo de mães que depois de ter iniciado a lactação não passou. Apesar de ter cessado o estímulo do bebê, a lactação continuou. E isso ficou muito estranho. Então, depois foi se descobrir que houve um excesso de hormônio da prolactina. No sangue, quando é ferido, estava lá em cima. E fomos fazer a pesquisa e vimos que sim, tinha lá um tumor da hipófise, que era justamente responsável por essa secreção da prolactina. Lembrando, são ilhas diferentes, então são hormônios diferentes. É importante só deixar frisado que os tumores de hipófise, eles podem secretar hormônios, mas eles também podem não secretar. Existem dois tipos básicos, os que secretam e não secretam. Os que não secretam, você só vai notar que realmente tem um tumor quando esse tumor estiver muito grande. Já um tumor que secreta hormônio, ele tende a mostrar que ele está lá nesses momentos. Por exemplo, quando a mãe já cessou de lactar e o leite não para de sair. Ou quando uma menina está com alteração no ciclo menstrual, mesmo com diversas intervenções ginecológicas. Então, alterações hormonais por causa dessa hipófise já nos geram uma interrogação. Está tudo bem ou não está? Então, esses são os principais sintomas, sinais para você já desconfiar que pode ser alguma alteração na hipófise, doutor. Exatamente. Vamos agora para a participação dos nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês. Continue encaminhando as suas dúvidas e também as suas sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no Doutor Me Consulta, né, sendo falado pelos nossos especialistas da saúde. Basta você enviar para o número da nossa produção, que está aparecendo aí na sua telinha. Vamos para a primeira participação de hoje na tela. Qual a melhor forma de tratamento e se requer cirurgia? Excelente pergunta. Lembrando que existem aqueles dois tipos de tumores, que é o que secreta e o que não secreta. Então, aquele que não secreta hormônio, esse necessita realmente de uma cirurgia
para poder remover esse tumor. E, afinal de contas, se ele não é dependente de hormônio, então não tem medicamento que vai ajudar a esse tumor a diminuir ou a, entre aspas, a desacelerar o seu crescimento. Então é necessário sim cirurgia para esse caso. Lembrando que quando o tumor é muito grande, ele vai causar uma alteração que é a mais comum, é aquilo que nós conversamos, a alteração visual. Então o paciente ele vai ter um tipo de cegueira. É como se eu estivesse olhando para você. Se eu tivesse esse tumor, eu ia estar olhando para você, mas o restante não ia estar aparecendo. Eu ia ter aquilo que chama de visão em túnel. Eu ia estar olhando especificamente para você e cego para o restante. Isso é uma indicação de que tem sim um tumor. E geralmente esses tumores, quando chegam a fazer esse tipo de sintoma, eles são dos tipos que não secretam hormônios. Então é preciso fazer uma ressecção cirúrgica para evitar que haja perda da visão. Só que existem também aqueles tumores que são secretores de hormônios. Esses sim, a medicação, elas conseguem ajudar muito a diminuir o volume, a produção de hormônios e de uma certa forma diminuir o volume completo do tumor. Vamos agora para a participação da Janaína. E ela pergunta como identificar e quais indícios são um alerta para investigar. Excelente pergunta também, porque quando o paciente tem esses sintomas, é importante fazer não apenas o que já está bem óbvio que vai ter que ser feito, que é uma ressonância do cérebro, para dar uma olhada, uma tomografia a início e depois uma ressonância, para dar uma olhada, ver se tem alguma coisa estrutural lá dentro. Mas antes disso, já tem que fazer exame de sangue. Porque se tem alguma alteração hormonal, por exemplo, no ciclo menstrual da menina, ou na lactação da puérpera, vai ser necessário fazer exames hormonais, que afinal de contas a hipófise ela secreta hormônios que vão correr na corrente sanguínea. Então, a aferição dela, junto com uma imagem de crânio, vai nos ajudar a traçar um diagnóstico e efetivar um tratamento. Vamos agora para a participação da Lúcia. E ela pergunta, doutor, essa doença é muito agressiva? É uma doença benigna, então não é um tumor maligno, como é que nós já conversamos, que tem uma evolução agressiva, que em 3, 6 meses morre. Não. Essa daqui, pela evolução benigna, ela tende o paciente geralmente a não ter problemas por causa do tumor em si, mas sim por causa da repercussão que ele está causando ao redor. Ou um aumento da pressão intracraniana, ou uma cegueira, aquilo que nós já conversamos. E também tem uma evolução que não é comum, mas que é quase fatal, que é quando esse tumor tem um crescimento que não consegue se sustentar, a vascularização dele é muito pobre, ele pode romper e ter um AVC dentro do tumor, que nós chamamos de apoplexia hipofisária. E isso sim gera um aumento da pressão intracraniana absurdo e pode gerar a morte. Então, apesar de ter uma evolução benigna tumoral, existem essas nuances que nós precisamos observar. Por isso que quando o diagnóstico é feito, é preciso já traçar um tratamento, para não ter esse tipo de complicação. Nos últimos anos, eu encontrei 2 pacientes que descobriram que tinham esse tipo de tumor depois de uma apoplexia hipofisária, depois de terem tido um AVC dentro do tumor da hipófise. Infelizmente, não resistiram. Então, teve os sintomas, algum sintoma neurológico, esses que nós conversamos, até mesmo menstruais, você tem que procurar um atendimento médico. Eu acho que seria até recomendável, não sei se o senhor concorda, doutor, colocar, né, pelo menos uma vez ao ano, você fazer algum tipo de ressonância para saber como é que está a hipófise, né? Pode ser recomendável fazer isso a partir do momento da idade fértil da mulher? Até mesmo exames simples como aquele acompanhamento com o ginecologista para ver hormônios, ou com endócrino para ver hormônios, ou com clínico médico para ver hormônios, uma vez por ano já ajuda. Exames com oftalmologista, que é chamado de campimetria, também já ajuda. Então, um paciente que já é usuário de óculos, eventualmente vai precisar fazer a troca da lente. Aproveita e faz uma campimetria, o especialista vai observar se está tendo ou não alguma perda visual, como essa que nós conversamos, e também vai encaminhar para o neurocirurgião. Então, são exames de vista, são exames de sangue e, como tu falaste bem, são exames do cérebro, que tudo isso ajuda, sim, a você não ter que ser pego de surpresa.
com um tumor desse. Doutor, olha, muito obrigada por todas essas informações, né, trazer assuntos tão relevantes e, claro, né, nos alertando sempre aí, tá colocando a nossa saúde em primeiro lugar. Doutor, muito obrigada e até o próximo programa. É um prazer. E agora o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas não saia daí, que o Labovida tem um recado para você. O teste molecular para a Covid-19, PCR, é um exame genético para a detecção do coronavírus desde os primeiros dias de infecção. O PCR detecta o vírus na fase aguda da doença, identificando a presença do RNA do vírus em amostras obtidas por meio de suave, o famoso cotonete, na mucosa do nariz e garganta. É um teste indolor, porém pode ser incômodo para algumas pessoas. O exame deve ser realizado por pacientes do 2º ao 12º dia de início dos sintomas, como febre, tosse seca, cansaço, entre outros. Agende seu exame pelo WhatsApp 98803 1565 ou ligue 3626-4276. A coleta pode ser realizada na sua casa e o resultado do teste sai em até 24 horas. O laboratório está sempre buscando o melhor para atendê-los e, claro, sempre com um selo de qualidade que só o Labovida tem. Não fique na dúvida, faça o seu exame. Labovida, cuidando de você.